Olá, boa noite para você. O Jornal do Ônibus de hoje começa falando do Expresso Itamaraty. A empresa recebeu uma autorização da NTT para a operação das seguintes linhas interestaduais entre o estado de Mato Grosso e o estado de São Paulo. As linhas em questão são Primavera do Leste São Paulo, Primavera do Leste Jundiaí e a Sinop Jundiaí. Já a Aviação Satélite Norte recebeu uma autorização da agência para operar a linha Barra do Garças, no Mato Grosso, até Goiânia, com seções em Itaberaí e Jussara. A Maxtur Fretamentos e Turismo, empresa com sede em Atibaia, no estado de São Paulo, entrou com recurso na CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, para reverter a decisão que negou a transferência de 3 linhas intermunicipais atualmente operadas pela Expresso Gardênia. A Gardênia, em recuperação judicial desde o ano de 2020, buscava repassar essas operações como parte de sua reestruturação financeira. As linhas envolvidas são Belo Horizonte Cássia, Belo Horizonte Poços de Caldas e a Belo Horizonte São Sebastião do Paraíso. No recurso, a empresa Maxtur argumenta que cumpre os requisitos legais necessários, como capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica. A empresa também contesta o uso de critérios não previstos em lei, como uma nota técnica, para embasar a negativa da transferência. A CEINFRA ainda analisará o recurso. A Maxtur, que faz parte do grupo Mimo, com mais de 40 anos de atuação no transporte rodoviário, já havia anunciado a compra de 10 ônibus novos para operar nessas linhas, caso a transferência fosse aprovada. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região revogou a decisão que permitia à Buser operar no transporte interestadual de passageiros, sem penalidades, considerando o modelo de fretamento em circuito aberto irregular e inconstitucional. A desembargadora Simone Lemos destacou que a prática configura transporte clandestino e causa concorrência desleal com as empresas que operam linhas regulares. A decisão reafirma a competência da NTT para fiscalizar e autuar a Buser, apontando que suas operações não atendem às exigências legais que limitam o fretamento ao circuito fechado. O entendimento acompanha o Superior Tribunal de Justiça, que já havia classificado o modelo da Buser como ilegal em junho deste ano. A Buser argumenta que a decisão não impede sua operação, mas reafirma a aplicação de normas como o circuito fechado, consideradas ultrapassadas e ilegais pela empresa. Ela defende a legalidade do fretamento colaborativo, que seria uma espécie de transporte complementar ao serviço tradicional. A empresa planeja recorrer da decisão. O juiz Pedro Ricardo Morello Brendolan, da 4ª Vara Civil de Goiânia, determinou a conversão da recuperação judicial do grupo TTT em falência. A decisão considerou fatores como esvaziamento patrimonial, falta de pagamento de salários e tributos e a ausência de viabilidade econômica como as principais causas da falência. O grupo TTT reúne empresas como Transbrasiliana Transportes, Rápido Marajó, Transbrasiliana Especiais e Fretamentos, Transbrasiliana Hotéis, Transportes Coletivos de Anápolis, Nason Tour Turismo e Transbrasiliana Encomendas e Cargas. O conglomerado entrou em recuperação judicial em 2016. No entanto, a situação financeira se agravou, acumulando dívidas exorbitantes. Somente com o governo federal, são 460 milhões de reais em débito. Credores e funcionários da empresa também pediram a falência, devido à ineficácia do processo de recuperação judicial. Com as atividades suspensas desde o mês de agosto, por cassação da NTT, a decisão da falência busca priorizar o pagamento de credores. A capital administradora judicial foi nomeada para gerir a massa falida, e ações judiciais contra o grupo foram suspensas. O Grupo Adamantina, um dos mais tradicionais no segmento de transporte rodoviário de passageiros e cargas do Brasil, obteve decisão favorável na Justiça de São Paulo para suspender bloqueio de valores, penhoras e execuções judiciais por um período de 180 dias.
A medida foi concedida pelo juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, no contexto do processo de recuperação judicial iniciado pela empresa em 20 de novembro deste ano. A decisão está prevista na Lei de Recuperações Judiciais e tem como objetivo garantir que a empresa possa reorganizar suas finanças sem a pressão de execuções por parte dos credores. O juiz fundamentou que a continuidade de bloqueios e penhoras comprometeria o fluxo de caixa e as operações do grupo, inviabilizando a recuperação. Além disso, foi reconhecida a competência da Vara Paulistana para o caso, já que o grupo Adamantina comprovou sua sede administrativa e empresarial na capital paulista. O Grupo Adamantina é composto hoje pelas seguintes empresas: Expresso Adamantina, Martins e Guimarães Transportes, Rápido Linense, Transportes Labor, Viação Adamantina, Januária Turismo, MG Transportes Junqueirópolis, Maria Ivoneide Nascimento Martins Transportes e a empresa de ônibus Romeiro, conhecida como Guimatur. O grupo opera mais de 200 destinos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Juntas, as companhias percorrem mais de 1,3 milhão de quilômetros por mês e empregam diretamente 230 pessoas, além de gerar inúmeros empregos indiretos. Apesar da relevância e história de mais de 60 anos, o Grupo Adamantina enfrenta dificuldades financeiras, agravadas principalmente pelos impactos da pandemia de Covid, que reduziram drasticamente a demanda por transporte rodoviário. Além disso, houve também a suspensão de concessões pela NTT, incluindo linhas essenciais para o equilíbrio financeiro. O grupo também passou por conflitos contratuais, especialmente em terminais rodoviários, como o de Tupã, no interior de São Paulo, devido a inadimplências relacionadas a aluguéis de guichês, que também são incluídas no plano de recuperação judicial. Segundo os advogados do grupo, Raquel Guimarães Romero e Júlia Izuka Gulo, a recuperação judicial é a única alternativa viável para as operações se manterem e reorganizar as dívidas. A defesa culpa a NTT pela suspensão de linhas estratégicas e afirma que ações judiciais estão em andamento para reverter essa decisão. As representantes também destacam a necessidade de garantir a operação de guichês, essenciais para a venda de passagens. A lei determina que o plano de recuperação judicial seja apresentado em até 60 dias após a concessão do pedido. A proposta busca reestruturar as finanças do grupo, preservando empregos e garantindo a continuidade dos serviços. Para a empresa, é um serviço essencial para a população, que depende do transporte rodoviário para deslocamentos em todo o país. O caso da Adamantina evidencia os desafios enfrentados pelo setor de transporte rodoviário no Brasil, especialmente em um cenário pós-pandemia. A recuperação judicial representa não apenas uma chance de reestruturação financeira, mas também de continuidade dos serviços, que impactam diretamente milhões de passageiros e a economia das regiões atendidas. Porém, fato é, o serviço prestado pela Adamantina nos últimos anos não era nada bom. Rápida transição aqui no Jornal do Ônibus, e daqui a pouco tem mais notícias para você. Mas antes, uma informação importante. Amanhã, domingo, a tarifa do transporte coletivo de Apucarana, no Paraná, vai subir. O valor sai dos atuais R$ 4,50 para R$ 4,80. Para os estudantes, atenção, a partir do ano que vem, a tarifa sobe de R$ 2,25 para R$ 2,40. Veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí. A Prefeitura de São Paulo liberou 62 milhões de reais para a empresa Nortebus na compra de ônibus elétricos. A Prefeitura também alterou o contrato com a Autoviação Transcap, permitindo que a empresa tenha garagens fora da cidade para viabilizar sua frota elétrica,
e atender às metas climáticas. A Transcap terá 64 novos ônibus elétricos na frota em breve e está construindo uma garagem de ônibus em Taboão da Serra para 320 veículos, com infraestrutura moderna e de ponta. O governador Tarcísio de Freitas liberou 84,8 milhões de reais para subsidiar transportes metropolitanos no estado. Em Araras, a Câmara Municipal aprovou a liberação de 5,7 milhões de reais para o transporte coletivo. No litoral, a Prefeitura de Santos retornou com a linha turística em passeios neste verão. No Rio, a tarifa do transporte coletivo de Cabo Frio subiu para R$ 5,00. Em Minas, a Volkswagen anunciou que já vendeu 550 chassis de ônibus para Belo Horizonte com a tecnologia Euro 6. Seguimos na capital mineira. 2 novas linhas de ônibus passarão a rodar na cidade. A 209, Circular Saúde Havaí, e a 2036, Alto Havaí Centro Hospitais. Em contrapartida, foi extinta a linha 9214, Caetano Furquim, Havaí. No Paraná, a Prefeitura de Curitiba anunciou a licitação para a construção do novo terminal do Capão da Embuia. No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul autorizou o envelopamento de um dos ônibus urbanos da cidade. A Marco Polo recebeu o prêmio da SAI Brasil pelo desenvolvimento de um sistema de segurança passiva para a proteção do compartimento traseiro de baterias em ônibus elétricos. O CONTRAN ampliou o limite de peso por eixo para veículos com combustíveis alternativos e elétricos, incentivando tecnologias mais limpas no transporte de cargas e de passageiros. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O sistema de ônibus MOVE Metropolitano, que opera em cidades da Grande Belo Horizonte, deixará de operar com veículos articulados a partir do ano de 2026, devido ao vencimento da vida útil dos mais novos em circulação. Eles já estão sendo substituídos por veículos de 15 metros de comprimento, do modelo Volkswagen 22260S, que possui motor dianteiro, ar-condicionado e suspensão pneumática. Embora o motor dianteiro reduza o conforto, essa configuração é mais barata e mais fácil de manter. Os novos coletivos têm capacidade média de 101 passageiros, 25 a menos que os articulados, que comportam 126 pessoas. Para atender a demanda, se necessário, mais viagens serão adicionadas ao sistema, segundo o secretário adjunto Pedro Calisto. Atualmente, 66 coletivos, 0 km, já foram entregues, de um total de 600 previstos até o fim deste ano. Esses 600 coletivos fazem parte de um acordo de reparação entre o governo de Minas e as empresas de ônibus, com relação ao rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Além disso, as empresas de ônibus, por conta própria, comprarão também mais 250 veículos, totalizando 850 coletivos novos. A maior fornecedora será a Mercedes-Benz, com 480 unidades, entre modelos convencionais e padrões, complementando a renovação da frota. É muito triste ver uma cidade como Belo Horizonte ter sua frota reduzida a simples veículos de 15 metros. Em uma cidade daquele porte, se faz mais do que necessário a renovação de frota com veículos articulados, seja no MOVE urbano, seja no MOVE metropolitano. Essa tendência do MOVE metropolitano de trocar veículos maiores por veículos menores se repete também na capital. Infelizmente, Faldi, Zema e seus compadres seguem destruindo a reputação do transporte coletivo de BH e região. A Câmara Municipal de São Paulo debateu mudanças no projeto de lei 825/2024, que revisa a Lei de Mudanças Climáticas de 2018. As principais alterações são: primeiro, metas de redução de emissões. O prazo final continua sendo 2038, assim como a lei atual, mas os prazos intermediários foram ajustados.
Redução de gás carbônico, olha só. Redução de 25% em 10 anos, ou seja, 2028. Redução de 50% em 14 anos, 2032. Redução de 75% em 17 anos, 2035. E uma redução de 100% em 20 anos, até concluir o prazo de 2038. Outros poluentes, como materiais particulados e óxidos de nitrogênio, também possuem metas similares, com reduções progressivas até 2038. Em relação aos ônibus, atenção, o projeto de lei permitiria a compra, até 2027, de veículos a diesel, num formato de escalonamento. Até 2026, 50% da frota de ônibus pode ser a diesel. De 2026 a 2027, 2/3 dos novos ônibus devem ser menos poluentes. Hoje, está proibida a compra de ônibus a diesel na capital paulista, valendo desde o ano de 2022. Também dentro desse projeto de lei, foi retirada a possibilidade da compra de créditos de carbono para substituir a aquisição de veículos menos poluentes. Essa nova proposta visa alinhar a lei de 2018 às dificuldades de infraestrutura elétrica da cidade, como a baixa capacidade de distribuição de energia para veículos elétricos. O projeto foi ajustado após críticas e prevê audiências públicas antes da segunda votação. O texto original do projeto, apresentado em 3 de dezembro, previa metas menos rígidas, em 30 anos, e sem limite para a compra de ônibus a diesel. A nova versão reduz o prazo para 20 anos e estabelece prazos intermediários para metas ambientais. Resumindo para você, a Prefeitura de São Paulo está dando para trás nessa questão dos ônibus elétricos. Lá em 2022, eles foram todos radicais, falando o seguinte: está proibido o ônibus a diesel e só pode elétrico. Agora, caso esse projeto passe e seja aprovado, os ônibus a diesel podem voltar a ser comprados, claro, num ritmo menor. E os elétricos vão crescer de uma forma gradativa. É aquilo que a gente sempre defendeu aqui no canal. Até porque não é do dia para a noite que você consegue converter uma frota de ônibus a diesel para elétricos, ainda mais numa cidade do tamanho de São Paulo. Deu no que deu, né? A frota envelheceu, os ônibus a diesel antigos continuam rodando e os novos elétricos nunca chegaram. Tá aí o resultado. Curitiba, no Paraná, receberá 380 milhões de reais em financiamento do BNDES para a compra de 54 ônibus elétricos, com entrega prevista para 2025. A frota será composta por veículos articulados, destinados às linhas do novo Inter 2 e do Inter Bairros 2. O Inter 2 utilizará veículos de piso alto, já o Inter Bairros 2, veículos de piso baixo. O novo Inter 2, com 40 km de extensão, atende 28 bairros e cerca de 580 mil moradores. As obras de readequação devem ser concluídas até 2025. No momento atual, Curitiba opera apenas 7 ônibus elétricos, em 3 linhas. Porém, o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, prometeu em sua campanha frota elétrica e com ar-condicionado na nova concessão, redução de tempo de percurso com melhorias na infraestrutura e uma tarifa acessível, incluindo R$ 3,00 aos domingos e feriados. Os contratos atuais de transporte vencem no ano que vem, e o prefeito Pimentel reafirmou que não pretende prorrogá-los, porém permitirá a participação das atuais empresas na nova concorrência. Essa renovação visa consolidar a eletrificação e a descarbonização do transporte de Curitiba, alinhando-se às metas de sustentabilidade da cidade. A seguir no Jornal do Ônibus, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A nova Itapemirim Suzantur anunciou a abertura de novos postos de trabalho para motoristas de ônibus interestaduais. Desta vez, as novas oportunidades são para profissionais que moram na Grande São Paulo e no interior.
As vagas são para contratação imediata, mas os motoristas devem passar pela entrevista, teste prático e todos os exames admissionais exigidos pela legislação e pela empresa. Segundo a companhia, os postos de trabalho visam atender mais retomadas de linhas e o crescimento da demanda de passageiros. Atenção, requisitos: CNH-DOE, curso de transporte coletivo de passageiros e no mínimo 5 anos de experiência em rodovias estaduais ou federais, comprovada em carteira. A empresa oferece bom ambiente de trabalho, salários compatíveis com a função, vale refeição, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. No dia do teste, levar os seguintes documentos: CNH original e uma cópia, CTPS física, em cópia das páginas de contrato do trabalhador, ou a digital impressa, o número do NIS e uma cópia do comprovante de residência. Currículos no site www.novaitapemirim.com.br/trabalhe conosco. Você pode enviar também pelo e-mail recrutamento.visa@susantur.com.br. Tem também os canais de comunicação através do aplicativo da empresa, disponível para Android e iOS. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o nosso canal. As vagas só serão obtidas entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! E só lembrando, as vagas são para São Paulo, Ourinhos e São José do Rio Preto. A Liderança Turismo e o Expresso Marli, empresas do mesmo grupo com sede em Goiás, anunciaram planos de aquisição para novos ônibus em 2025, com foco na renovação da frota e na ampliação de serviços. A previsão é de aproximadamente 10 veículos novos. Entre os investimentos de 2024, destacam-se a introdução de novos serviços, como a categoria Leito-Cama na linha Goiânia-Palmas e a criação da linha São Luís Imperatriz. Além disso, foi confirmada a compra de mais 24 ônibus 0 km, sendo 18 do modelo Double Decker e 6 do modelo Low Driver. Os veículos serão equipados com tecnologias avançadas de segurança e conforto, como sistemas de frenagem avançados, ar-condicionado com controle individual, tomadas USB e poltronas reclináveis. A frota inclui modelos de ônibus da Marco Polo e de motorização Scania e Volvo. Quem também está renovando frota é o Grupo GBS, composto pelas empresas Viação Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Princesa do Ivaí e Londres Sul. O grupo confirmou a aquisição de 152 novos ônibus. Informação essa, inclusive, que eu já falava há algum tempo aqui em nosso canal. Quem nos acompanha está sabendo disso aí já. Todos esses veículos estão sendo produzidos pela Marco Polo e serão montados com chassis Mercedes-Benz, de tecnologia Euro 6. A entrega dos veículos já está ocorrendo e deve se estender até fevereiro de 2025. Para a Aviação Garcia, já chegaram e ainda estão chegando unidades do Marco Polo Paradiso G8, dos modelos 1200 e 1800 DD, do Marco Polo Viage G7900 e também do Marco Polo Torino. Para Brasil Sul e para Santo Anjo, estão vindo somente unidades do Paradiso G8DD. Por fim, para Londres Sul, estão vindo somente unidades do Marco Polo Torino. No noticiário internacional, a Solaris firmou um contrato com a operadora sueca Keolis Severig para fornecer 46 ônibus elétricos, sendo 19 do modelo Solaris Urbino 12 Electric e 27 do modelo Solaris Urbino 15 Low Entry Electric, que vão operar na região de Dalarna, na Suécia, a partir do ano que vem. Este contrato reforça a presença da Solaris na Suécia, onde ela já entregou quase 700 veículos desde o ano de 2003. Os modelos incluem baterias de alta capacidade e também sistemas de segurança avançados, como monitoramento de fadiga do motorista e recursos de conforto, como ar-condicionado e portas USB. A Solaris, parte do grupo CAF, é reconhecida por sua atuação em soluções de mobilidade sustentável. Só para encerrar esse bloco, um inscrito veio me perguntar o motivo do porquê a Comil sumiu do segmento de urbanos aqui do Brasil. Então, meus amigos, respondendo essa dúvida.
Sabemos que o Svelto despencou nas vendas nos últimos anos. Porém, é notória a mudança de foco da Comil no mercado, voltando seus investimentos para a linha rodoviária e deixando de lado seus modelos urbanos. Mesmo estando desatualizado, o Svelto ainda consegue ser um projeto robusto e econômico. O modelo não sofre grandes mudanças desde o ano de 2008, tendo passado por pequenas alterações em 2012 e 2017. Porém, um dos fatores que pesam para a empresa de ônibus na hora de renovar sua frota é o prazo de entrega. Além de ter uma produção lenta e baixa, a Comil dá ao empresário cerca de 6 meses de espera para a produção do modelo. Isso, sem dúvidas, desanima o frotista e faz ele migrar para outras montadoras. Atrelado a isso, as outras concorrentes oferecem bons descontos para frotistas que renovam suas frotas em grandes quantidades. Em relação ao prazo de entrega, Caio e Marco Polo, por exemplo, têm uma média de espera de 3 a 4 meses. Já a Mascarello é a montadora que oferece o menor prazo, cerca de 2 meses. Fato é, o Svelto está obsoleto, porém nem tanto por conta das empresas de ônibus, porque mercado ele tem, mas sim por culpa da própria Comil, que escanteou o modelo e escondeu ele no mercado nos últimos anos. Hora da gente ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. O calor volta a marcar presença, com sol em várias regiões. O destaque fica para o sul, marcando o retorno da chuva na próxima semana. Bom, pessoal, o vídeo já está terminando, mas eu quero aproveitar o espaço para fazer uma correção. A última edição do Jornal do Ônibus foi postada no fim do mês passado, um pouco antes de eu viajar para o estado de São Paulo. Naquela edição, eu falei dos novos Irizar da Expresso de Prata Piracicabana. E durante a reportagem, eu tinha dito para vocês que a Irizar e a Caio ainda tinham uma relação de parceria, tanto que isso explicaria a mudança do Grupo Comporte em Renovar de Buscar para Irizar. Então, na realidade não é bem assim. Eu realizei um equívoco. A Irizar e a Caio, de fato, compartilham o mesmo pátio. E, de fato, há mais de 20 anos atrás, em 1997, a Irizar veio para o Brasil por meio da antiga Caio. Porém, essa parceria não vingou, principalmente após a crise da Caio, a partir de 98. Nesse mesmo ano, a parceria foi desfeita. Compartilham o mesmo terreno, têm boa relação, porém, são concorrentes diretas, seja pela Caio, seja pela Buscar. Mas, de fato, no passado, houve ali um momento de parceria. Hoje, a Irizar tem direção na Espanha, não tendo autonomia para firmar parcerias aqui em nosso país. Por isso, peço desculpas a vocês pelo erro. É para isso que estamos aqui. Levar notícia, levar informação para você. Muitas vezes erramos e vocês, telespectadores, estão aptos para me corrigir aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. Tá certo? Muito obrigado, viu, pessoal? Tamo junto aí. Os ônibus natalinos seguem garantindo presença pelas ruas do nosso Brasil. Mais empresas de ônibus realizaram a decoração de seus coletivos. Em São Paulo, a Suzan Tour está com veículos decorados em Santo André e Ribeirão Pires. Em São Bernardo do Campo, é a Next Mobilidade que tem veículos com uma iluminação especial. Tem coletivos decorados também em Guarulhos e Americana. Olha só que bacana. Show de bola, né? Em Minas, Sete Lagoas terá tarifa zero no transporte coletivo no feriado de Natal, no próximo dia 25. Além disso, em todos os domingos deste mês, as catracas estarão liberadas. Por fim, na região Nordeste, Maceió também passou a contar com veículos natalinos rodando pela cidade.
nosso destaque do dia é esse monobloco da Mercedes-Benz. Um dos modelos mais icônicos do transporte brasileiro será restaurado, unindo nostalgia e história. O resgate do monobloco Mercedes-Benz O362, ano 1977, que operava no transporte escolar em Pernambuco, vai ocorrer em breve. Adquirido por um colecionador, o ônibus completou uma jornada de 7 dias até São Paulo, com seu motor original funcionando muito bem apesar da idade. No entanto, algumas adaptações foram feitas, como a substituição das lanternas traseiras e a modernização do sistema de freios. O colecionador pretende personalizar o coletivo com uma identidade visual da extinta CMTC, da capital paulista. A restauração inspira o resgate da memória do transporte público aqui em nosso país. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você acha correta a troca de articulados por padrões de 15 metros no MOV urbano e no MOV metropolitano, lá de Belo Horizonte? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Engabus. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. O canal Engabus traz até você o que há de melhor no mundo rodoviário. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe o conteúdo. Você confere por lá um portfólio completo de vídeos. Engabus, busologia que faz.